Olá, famílias! Olá, família! Fantástico estar aqui ao lado de vocês para mais uma caminhada no Família Ming. Esse programa, Zé, que sai do coração do continente africano, caminha pelo Oriente, pela Ásia, pela Europa, pelo mundo todo. E hoje eu não poderia estar em melhor companhia para caminhar pelo mundo do que doutor Zé da Silva. Tudo bem, doutor Zé? Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia mesmo. Bom falar com você, meu amigo. Isso, cara. Zé, né? Zé é o nome, tem José, 11 milhões de brasileiros, né? E Silva é o sobrenome mais comum, então eu sou mais comum dos brasileiros. Ah, muito comum com seus títulos de doutor, doc, pós-doc, e a gente vai caminhar pelo campus de algumas universidades do mundo, não apenas porque o Zé coleciona esses títulos, mas também porque, Zé, que divertido aprender sobre tecnologia contigo, cara. Eu não me canso, né? Cada novidade que você traz pra gente, Zé. Agora a gente está com uma novidade, e nesse momento é ótimo conversar com você, Alessandro. Nós estamos olhando para várias tecnologias de educação. E nós estamos criando, junto com os alunos lá da UFRJ, descobri que eu acho que eu sou um dos únicos, né? Professor que não parou a disciplina. E estou com 100% dos alunos comigo. Todas as terças-feiras, e nós estamos olhando lá, sabe, você não acredita o que a gente está juntando? Cinema e educação para trabalhar com educação à distância. E está sendo muito legal. Tem um aluno especialista em roteiro e nós estamos divertindo. O cara te fala dos filmes, coloca, escreve roteiro. Já escrevemos 3 roteiros assim de educação e está bem divertido. Zé, calma nessa velocidade, porque a gente vai tentar caminhar com você. Fabuloso, né? Que aprendizado fantástico. Eu estava ouvindo o autor do Sapiens, o Harari, falando que eles próprios, numa grande universidade lá em Israel, precisaram colocar tudo isso para funcionar, né? Porque agora a vida é um pouco assim, a vida é por aqui, né? Pela videochamada e por aí vai. Tamo junto, né? Eu sou muito fã do Harari, né? Eu tenho um hábito, vou começar aqui dos meus streams aqui, eu tenho um hábito de ouvir livro. E eu ouvi os livros dele todos, porque eu morei na Finlândia. E lá eu tenho uma biblioteca, que eu tenho uma carteirinha. Você estava lá fazendo mais um pós-doc, né, Zé? E eu pego o livro aqui no meu celular, de áudio ou de escrito, e eu consumo muito livro audiobook. Que bacana. Você tem uma fonte para isso? Você vai buscar seu livro, audiobook, em algum lugar determinado? Na biblioteca da Finlândia. Eu sou acostumado. Eu sei que na Amazon tem, em outros lugares tem, mas como eu tenho esse acesso à biblioteca, uma carteirinha que eu fiz lá, a biblioteca era linda lá. Então, é o prédio mais bonito da cidade. Olha que coisa interessante. Espetacular. E você continua vitalício. Espetacular, você merece. E é uma dica para as bibliotecas do Brasil, inclusive, né? Muito legal isso. Qualquer pessoa faz a sua carteirinha e daí você põe o seu número no aplicativo e você pega o livro que você quer. Outros livros eu tenho outras fontes, mas para audiobook, para mim, esse daí já eu marco, né? E daí, assim, demora, assim, às vezes 10 semanas, 8 semanas, e daí você entra numa fila. E daí o livro vem e você ouve o livro. Eu adoro ouvir livros. Ô Zé, para a gente ter essa sensação eu tenho essa sensação frequentemente. Caminhar com você é uma coisa maravilhosa. Eu queria falar um pouco da origem da sua caminhada. Então, você hoje, colecionando esses títulos acadêmicos, não sei se sempre as pessoas tiveram essa certeza, né, de que você ia tão longe,
porque me parece que você demorou um pouco até para começar a falar, né, Zé? Eu fui falar mesmo com uns 4, 5 anos, mas a Uau. gente já apontava com o olho que gostava de uma coisa, que gostava de outra, meio mimado, né? Já, já Agora, ia. Eu comecei a ler com 2 a 3 anos. Eu acho que foi isso que, que me ajudou muito na formação, né? Depois eu conto uma história sobre um dicionário, que foi o que me salvou aí. muito curioso, mas deixa a gente entender uma coisa. Então, houve ali, quer dizer, pô, você começa a ler com 2, 3 anos, mas essa criança, aos 4, 5 anos, não fala. Então, tem um diagnóstico ali. Quer dizer, o que é essa criança? Nessa época não tinha, porque, na verdade, eu sou autista, mas eu só vinha descobrir que eu sou autista lá pelos meus 40 anos. Mas por quê? Porque naquela época eu não era autista. Que coisa estranha. Mas vou explicar. Até 1997 só eram autistas as pessoas que eram muito graves, que realmente não falavam, que tinham muita dificuldade. O diagnóstico mudou. Eu, como sou um autista leve, chamavam de Asperger, não entrava nisso. Então, ficava naquela coisa, poxa, ele parece algumas coisas como autista. O médico, a neurologista falava, mas ele é muito inteligente para ser autista. Então, ficava aquela indecisão, né? Eu ouvia a palavra, mas não sabia. Até eu me formei como terapeuta ocupacional, atendi autistas, eu falava, acho que eu tenho um dom, né? Que eu consigo entender eles, eu vou super bem com eles. Mal sabia que eu era autista também. Que curioso, né? Eu tive a maior satisfação de te encontrar por esse caminho das formações, o caminho de levar acessibilidade às pessoas, né? E quando você me contou, nossa, eu nunca imaginaria, porque eu estava sempre fascinado com tudo que você tem para oferecer, tudo que você tem para ensinar, né? Mas um caso que eu acho muito divertido é quando você foi visitar a sede do Google nos Estados Unidos e falaram que você não poderia balançar lá em determinado local ali, não foi? Foi. Sabia que eu gravei? Eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado. Guarda chegando assim, fortão, olhando. Não pode, não pode. Por favor, se retire. E eu gravando tudo. Por quê? A pessoa com autismo adora balançar, né? E se você for ver os primeiros caras que codaram lá o Google ou do Facebook, outros lugares, se você for olhar bem, né? Hoje existem pesquisas que falam que 1 em 44, fizeram uma nova pesquisa, 1 em 44 adultos são autistas. Então, isso aqui a maioria não sabe. Então, muitos desses caras gênios aí que fazem códigos, fazem um monte de coisa, que trabalham no Google, devem gostar de balançar. E é por isso que o Google tem os balanços. Mas Agora, são bons esses balanços. Esses balanços também tem na Finlândia, dentro da biblioteca. E eu adorava ficar lá na Finlândia, dentro da biblioteca, balançando e lendo. Lá eu lia história em quadrinhos. Meu Deus do céu, muito bom. uma coisa que é muito interessante aí é que frequentemente a gente tem dentro de um grupo, dentro de uma classe, alguém que está ali destoando, alguém que fica um pouco assim entre estar no grupo e estar meio ou sozinho, ou às vezes muito irrequieto. E é interessante que tem essa aproximação, né? Então, o autista frequentemente também é um cara de altas habilidades, né? Isso nem sempre, né? Mas acontece muito, né? O que chamam de dupla excepcionalidade, né? A pessoa é autista e tem altas habilidades ou superdotação junto, né? Que é o meu caso, né? Eu tenho superdotação, eu fiz alguns testes que mostrou isso, né? E então isso é uma marca também, né? Eu estava contando da questão da leitura. Eu aprendi a ler, sabe como? Balançando na rede. Meu avô lia o Estadão, um jornal lá, que na época era ainda... Eu sou mais velho que você. Marcava o dedo
assim, ficava preto, ia lavar a mão, assim, saía aquele líquido preto de você ter lido o jornal. Eu punha no chão, o único que deixava mexer no jornal era eu. Eu tinha 2 anos, nem 3, punha no chão o jornal aberto e ficava balançando. Quando deu uns dias de eu fazer isso, de repente aquilo fez sentido, eu entendi o código e comecei a ler, só que eu comecei a ler em bloco. E até hoje eu leio em bloco. Se eu tô bem, eu tô calmo, eu consigo ler em bloco. E ler em bloco é muito rápido. Fotografa o trecho inteiro da página, já leu. Mas olha que interessante, eu fotografo e vou fotografando. E vou processando depois. Uau! Ele vai ganhando sentido, aquilo que eu li. Então, cansa também, porque fica como se fosse uma janela aberta de processamento. Nossa, então, eu incrível, já cara. comecei a ler assim, né? Já comecei a ler blocos de textos. Espetacular. Ô Zé, cansou um pouco? Eu queria descansar com você. Você tem alguma dica que a gente possa, nesse tempo de pandemia, de quarentena, descansar? Algum meio que a gente via computador? Vá visitar algum outro lugar, né? A gente está tão impedido de... Eu tenho uma mania, é uma coisa diferente. Eu tenho no meu quarto uma televisão grande de 50 polegadas e eu coloco nela um negócio que chama Andando na Cidade Tal, é o Walking in Roma. Então você põe lá isso daí, Walking em Paris, Andando em Helsinki, Walking em Helsinki, daí eu escrevo 4K, né, para ter qualidade, uma boa qualidade, e eu gosto dos que não tem corte. Então, e quando está chovendo, então, daí tem umas de Nova York que parece que você está viajando, cara. E eu tenho uma cadeira, eu sento assim na minha cadeira, às vezes, fico olhando aquilo, e às vezes aquilo me relaxa. Às vezes eu fico 40, 50 minutos vendo aquilo, né? Então, eu gosto de ir em cidades que eu não fui, em cidades que eu já fui. Mesmo? Porque a pessoa pega a câmera, ou coloca aqui no peito, ou põe uma Steadicam e anda. E anda, né? E às vezes é 2 horas, 4 horas sem corte. E isso é muito interessante, porque você ouve os sons, né? Para mim é quase uma realidade virtual. Que delícia! Olha aí, eu fico tão feliz de trazer essa sua dica em família Ming, né? Porque, claro, é muito gostoso, tem muita série para assistir, mas não dá para viajar? Nada como um passeio também por Helsinki, um passeio por Nova York. Que delícia! O Walking in the City. E você escolhe a cidade. Passeio escolhe por a cidade, é só escrever a palavra em inglês walk, o nome da cidade que você quiser, e se você quer uma qualidade, põe 4K. Escreve isso lá, você vai achar na cidade que você quiser. Cara, que delícia, Zé. Que coisa boa. Ô Zé, você que morou em tantos lugares no mundo, coleciona esses títulos aí por diversos campos, eu imagino que você também deva ter os seus filmes clássicos que você gosta de assistir. Eu sou bem eclético para assistir filme, mas o cinema... Lembra que eu falei que eu demorei para falar, né? E eu tinha um cinema perto da minha casa. Então eu pedia para ir assistir. O que passava lá? Passava Mazzaropi, passava Charlie Chaplin, passava Buster Keaton, numas sessões mais cedas. E eu gosto muito de Charlie Chaplin e Buster Keaton. Para você ter ideia, eu aprendi a ler, né? Então olha o que eu fazia. Isso eu acho que ninguém sabe, nem na minha família. Nunca revelei. Olha só, revelação em eu família. pegava o jornal do dia e olhava com 3, 4 anos o que ia passar na televisão. A Globo tinha uma mania de passar 2 horas da manhã filme ou do Charlie Chaplin ou do Buster Keaton, eu acho. E daí, quando eu via que ia ter um filme do Charlie Chaplin 2 horas da manhã,
eu acordava quietinho, deixava a televisão sem som e assistia aquilo até acabar. Nunca ninguém me pegou. E ainda hoje eu assisto Charlie Chaplin, assisto Buster Keaton. Buster Keaton é um cara da época que até fez filmes com Charlie Chaplin, né? E é incrível a qualidade dos filmes de 1920, né? Eu assisto outros filmes clássicos daquela época, mas eu gosto muito de filmes clássicos, vários, assim, umas coisas que ninguém vê. Tarkovsky, eu gosto muito de Ingmar Bergman, gosto. Mas eu gosto também de assistir coisas atuais. Eu Tudo bem, assisto mas antes das várias. coisas atuais, cabe essa explicação. Você é É, realmente um acadêmico do cinema, né, Zé? Dentre tantos títulos. Tem isso, né? Então, falar de Bergman, por exemplo, você está falando um pouco da história da arte, né? eu gosto muito de roteiro, muito. Então, para eu assistir um filme, quando o roteiro não bate, sabe, filme comercial, que tem que ter algumas coisas assim, é muito legal. Depois, mas adoro também fazer. Depois vou contar outras histórias aí, mas eu gosto muito de assistir. Então, eu fiz, durante o meu doutorado, eu fiz as matérias de cinema e estudei cinema. Então, na verdade, tudo isso, eu como uma pessoa com autismo, o cinema, para mim, ajudou muito a desenvolver a minha mente. A eu entender como as coisas funcionam, os planos. Você acredita que eu via as coisas quando eu era criança, tudo como se fosse em 2D, eu não via profundidade? Eu olhava assim, era uma coisa bem estranha. E com a fotografia, com o cinema, eu consegui desenvolver essa capacidade de ver o pôr do sol lá longe, não grudado, né? Então meu cérebro ele se desenvolveu com A isso. arte, você desenvolveu essa capacidade em você mesmo. Que Sim, interessante. bem legal. Ô Zé, uma coisa que a sua presença no Família Ming é um prêmio, porque eu costumo dizer o seguinte: o Família Ming é um passeio pela vida real para a gente passear no mundo streaming e vice-versa. Às vezes eu noto que as pessoas frequentam o mundo streaming de forma muito sozinha, então eu tenho ouvido muitas histórias bonitas aqui sobre, poxa, minha mãe viu Família Ming falando tal coisa e veio me perguntar sobre esse assunto. Pô, levei esse tema para o meu chefe, eu descobri que ele também assiste essa série. Então, essa transição é muito legal. E você pega um pouco dessa experiência das artes e você leva agora para a sua atividade em exatas, por exemplo, porque seu último pós-doc foi em inteligência artificial. Mas isso é muito interessante, né? Porque o streaming existe por causa das exatas, né? Eram os caras lá de matemática, de ciência da computação que desenvolveram. Sabe o que eu lembrei agora? Que eu assistia streaming. Eu assistia streaming em 1998, 99. Existia um negócio que chamava Justin TV e um cara resolveu botar uma câmera na cabeça e transmitiu tipo um Big Brother. E eu assistia, eu fazia um pop-up no meu computador e ficava com um olho no cara o dia inteiro e fazendo as minhas coisas. Só o que eu lembro que aconteceu, que me marcou, foi que o cara pediu uma pizza, né? Esse cara é um dos caras que criou o algoritmo do YouTube, para você ter ideia. E ele botou esse foi a primeira série feita em streaming. Ele botou a câmera na cabeça lá e ele estava lá, pediu a pizza. Quando ele abriu a porta, tinha uma arma apontada na cabeça dele, era um policial. Porque ele saía e entrava com aquela câmera na cabeça, os vizinhos achavam estranho e chamaram a polícia para ver o que estava acontecendo, cara. E foi um negócio que eu fiquei paralisado. Eu falei, o que vai acontecer agora? Para ele explicar, ele foi preso. Ele nem sei se ele foi preso, se ele... Só sei que foi um negócio assim. Então, a minha experiência com streaming, eu quero ver alguém mais antigo de streaming do que eu. 1998. Uau, que legal trazer no Família Ming os primórdios do streaming. Sabe que no Família Ming 1 a gente está explicando um pouco essa diferença que nem todo mundo nota o tamanho dessa revolução, né?
que uma coisa é transmitir broadcasting, onde a continuidade é tão importante, e outra coisa é essa possibilidade de transmitir os pacotes streaming, que se organizam no processamento, né? Sim, sim, sim. E foi esse cara, ele fazia o algoritmo e transmitia ele ao vivo, cara. Isso é histórico, né? E eu História. sempre, eu gosto das novidades, né? Então eu fico procurando sobre inteligência artificial, como que a inteligência artificial pode ser humanizada. Eu estou assistindo uma série com os alunos, produção do YouTube, Premium lá, uma produção deles de vale a pena, cara. Eu falo para o pessoal aqui da família Ming, assistam, sobre inteligência artificial. É uma série, acho que de 8 ou 9 episódios e todos são muito bons. Assim, vale a pena e é apresentado lá por um cara de Hollywood, super produção e falando sobre inteligência artificial, né? Então, eu assisto lá, a gente assiste uma por semana, assim, dentro da nossa aula, e eu gosto. No próprio YouTube, então, posso dar É, esse Google, série Inteligência Artificial? escreve em inglês artificial inteligência e põe lá, ou em português vai aparecer a série do YouTube. E é uma série muito legal mesmo. Mostra, explica parte por parte. E o streaming é muito importante. A inteligência artificial é muito importante. Logo, isso vai estar junto, né? Imagine o que vai acontecer. O que será de família Ming unindo AI, que é Artificial Intelligence, né? Com o mundo streaming? Meu Deus do céu. Zé, que delícia conversar contigo. Time flies, o tempo voa, né, cara? Mas, ó, com certeza, já fica o convite para você voltar aqui num novo Família Ming, porque falta tempo, né? Para a gente Eu preciso conversar. contar que nessa pandemia eu adquiri um novo hábito de voltar a assistir filmes, né, e séries. E todo dia quase eu arrumei uma ótima companhia e a gente assiste filmes vários, desde clássico até comédias assim, uma comédia francesa que troca a questão do sexo, tem que lembrar o nome desse filme depois. Mas, assim, é uma coisa muito de risada, desde filme de risada até série, tudo. Estou adorando, isso está ajudando muito. O pessoal que está aí, cinema, streaming, é necessidade vital. Que delícia, cara. Que delícia te ouvir. Zé, a gente deixa aqui, Doutor José, a gente deixa uma saudação, um cumprimento aí para as pessoas que estão em casa aí curtindo essa quarentena. A gente costuma deixar, enfim, uma saudação sua agora. Família Ming, pessoal que está em casa, ó, foi um prazer e eu vou contar para vocês. A minha saudação é para contar que eu, como pessoa com autismo, estou ficando bem nesse período que tem que ficar em casa. Porque antes eu tinha muitas crises fora. Então é interessante que eu possa ajudar vocês a ver mais streaming, a coisas que em casa ficar bem. E vocês depois podem me ajudar a aguentar o mundão lá fora, que para mim é muito difícil. Então, família Ming, fica aí. Eu quero ver o pessoal aí do Família Ming me ajudar depois que voltar ao mundo normal. Conta demais com a gente. A gente deixa também uma saudação que une o mundo, baseado nas culturas orientais, que é o Namastê, doutor José. Namastê. Demais, cara.